Olá a todos! Nós somos Fernanda Kitizal, Giovanna Desotti, Giovanna Ayari, Luca Fernandes, Pedro Gabriel Rufino e Victoria Rodrigues Pereira, estudantes da Universidade Federal do ABC. A seguir, apresentaremos um seminário sobre a estrutura das revoluções científicas, proposto pela disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nosso objetivo é analisar a relação entre verdade científica e poder, e, por fim, responder à questão problema. Seria correto afirmar que as revoluções científicas estão inseridas em espaços de confrontos? Para começar, é essencial compreender o conceito de paradigma. Segundo o Oxford Languages, paradigma pode ser definido como um exemplo que serve como modelo ou padrão, e também como um conjunto de formas vocabulares que servem de modelo para sistemas de flexão ou derivação, como na conjugação ou declinação. Para Thomas Kuhn, no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, paradigma é um elemento central para entender como a ciência avança. Ele traz o termo como um conjunto de crenças, valores, técnicas e pressupostos compartilhados por uma comunidade científica em determinado período histórico. Em resumo, é o paradigma que orienta a prática científica. Outro conceito essencial para compreendermos é o de revolução científica. Para Thomas Kuhn, uma revolução científica representa uma mudança profunda no paradigma que orienta a prática científica. Em seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn descreve esses momentos como verdadeiras rupturas no campo da ciência. Eles ocorrem quando o paradigma dominante se mostra incapaz de explicar novos fenômenos ou de resolver anomalias acumuladas ao longo do tempo. Nessas ocasiões, um novo paradigma emerge, trazendo uma transformação completa na forma como a ciência é praticada e compreendida. Em Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a autora descreve seu cotidiano como moradora de uma favela, entre as décadas de 1950 e 1960, abordando temas como fome, trabalhos análogos à escravidão, dependência química e outras adversidades da periferia. Carolina reconhece a injustiça dessas condições, mas também percebe que o quarto de despejo, metáfora que utiliza para se referir à favela, dificilmente será transformado. Para ela, a ascensão econômica e a melhoria de vida estão vinculadas à sua fé religiosa, e não às políticas públicas previstas em lei. Essa percepção reflete uma desconexão estrutural. As revoluções científicas e avanços intelectuais muitas vezes não alcançam as camadas marginalizadas da sociedade, deixando-as à margem dos benefícios do progresso. A relação de poder vista por Carolina é explicitada em um trecho do livro, no qual ela afirma: enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho nada com estas desorganizações, destacando sua visão sobre a concentração do poder. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a relação do patrão com Fabiano também mostra como o poder e a verdade científica estão diretamente conectados. Tudo o que Fabiano sabe vem do patrão, que rouba seu dinheiro descaradamente, mas não é contestado, porque Fabiano não tem informação o suficiente para tal. No início do século XX, o Brasil vivia um momento histórico decisivo. O fim da escravatura e a queda da monarquia trouxeram à tona uma questão fundamental: como construir uma identidade nacional em um país tão diverso. Inspirados por ideias importadas da Europa, intelectuais da época, como o médico Nina Rodrigues, propagavam a noção de que o sucesso de uma nação dependia do estabelecimento de um sangue puro, ou seja, de uma raça ariana. Mas havia um problema que, segundo eles, dificultava essa visão: a miscigenação. Desde a invasão portuguesa, a miscigenação foi um traço formador da população brasileira, nascida de relações forçadas entre colonizadores e mulheres negras e indígenas escravizadas. Esse cenário desmontava qualquer pretensão de pureza racial, e assim surgiu uma solução ideológica e prática: o embranquecimento. Abdias Nascimento, um dos maiores intelectuais negros do Brasil, analisou como esse processo tomou forma nos âmbitos político, social e econômico. Reconhecendo que a população brasileira era irremediavelmente miscigenada, as elites implementaram políticas de imigração que incentivaram a vinda de europeus brancos, na esperança de limpar o que chamavam de sangue sujo da negritude, buscando, em última instância, exterminar a raça negra no Brasil. Essa política deu origem a um apagamento sistemático da população negra e a uma hierarquização racial, em que os pardos eram considerados mais próximos da branquitude e, portanto, mais úteis para a sociedade elitista da época do que os negros de pele mais escura. O resultado?
marginalização da população negra, destruição de laços identitários e enfraquecimento político fora do movimento negro. Décadas depois, esse processo ainda reverberava na sociedade, culminando no mito da democracia racial. Obras como Casagrande e A Senzala, de Gilberto Freire, alimentaram a narrativa de que a convivência harmoniosa entre raças era uma marca distintiva do Brasil. Mas na prática, essa harmonia mascarava desigualdades profundas, perpetuadas tanto pelo embranquecimento quanto pela invisibilização de questões raciais. Nesse contexto, a ciência também desempenhou um papel sombrio. Ideias de darwinismo social, baseadas em pensadores como Gobineau e Cesare Lombroso, classificavam negros como menos evoluídos ou primitivos. A frenologia, um ramo pseudocientífico defendido por Lombroso, buscava associar traços físicos a comportamentos criminais, fortalecendo estigmas raciais e legitimando políticas discriminatórias. A obra A Ciência é a Luz da Verdade, da artista Rosana Paulino, resgata esse momento com uma força visual impactante. Exibida na exposição Atlântico Vermelho, a obra convida à reflexão sobre como a ciência foi usada como ferramenta de opressão, legitimando o racismo no sistema penal e na exclusão social. No Brasil, a ciência também ajudou a moldar a ideia de loucura, frequentemente associada a um julgamento moral. Entre o final do século XIX e o início do século XX, enclausuravam-se os diferentes sob justificativas ditas científicas, mostrando como a medicina, um braço do conhecimento, pode ser manipulada para marginalizar e exercer um papel de poder. Em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn argumenta que a verdade científica não é absoluta, mas sim determinada pelos paradigmas dominantes de cada época. Quando um paradigma começa a falhar em explicar novos fenômenos, uma crise surge, dando espaço para a ascensão de um novo paradigma. Esse processo de mudança não é pacífico, envolvendo conflitos de poder entre os que defendem o paradigma vigente e os que propõem o novo modelo. Além da disputa intelectual, o confronto também é político, pois as dinâmicas de poder influenciam quais verdades são aceitas, com os defensores de um paradigma muitas vezes controlando a autoridade científica. Assim, as revoluções científicas refletem não apenas mudanças no conhecimento, mas também disputas de poder. Portanto, após analisar e entender a relação entre verdade científica e poder, podemos concluir que as revoluções científicas estão sim inseridas em espaços de confrontos, visto que frequentemente envolvem uma redistribuição de poder, gerando conflitos e perturbações. Em uma revolução científica, o paradigma vencedor, ao ser aceito pela comunidade científica, não só transforma a maneira como a ciência é feita, mas também altera as relações de poder dentro da própria ciência. Aqueles que estavam no topo da hierarquia científica com o paradigma anterior podem perder sua posição e influência, enquanto os que propõem o novo paradigma ganham prestígio e autoridade. Por exemplo, a mudança do modelo geocêntrico para o heliocêntrico foi vista como uma ameaça não só à ciência, mas também às instituições de poder, como a Igreja Católica, que tinha uma grande influência na Europa na época. Obrigada pela atenção.